Então tá, boa tarde pessoal. Hoje a gente vai continuar vendo alguns problemas clássicos de programação dinâmica. E o primeiro que a gente vai ver aqui vai ser o troco. Ou se vocês quiserem pesquisar aí outras fontes em inglês é coin change. Enfim, mas como é esse problema? Normalmente ele te dá uma lista de moedas que você tem. Por exemplo, eu tenho moeda de 20, R$ 1, colocar 100 centavos, 50, 25, 10 e 5 reais. Aí ele também vai te dar um valor, por exemplo, 235. Aí basicamente, claro que vai existir versões diferentes. Normalmente eles fazem duas perguntas. É possível? É possível dar esse troco com as moedas que eu tenho? Esse caso aqui é meio óbvio, porque eu tenho moeda de 5 aqui, então eu sempre vou conseguir completar esses 235, mas nem sempre é óbvio assim. E outra pergunta, que essa não é tão óbvia assim, é qual é a menor quantidade de moedas. Que eu preciso usar para poder dar esse troco. E aí a gente poderia utilizar uma estratégia gulosa, tentar tirar primeiro as maiores, por exemplo aqui, eu ia tirar uma de 100, pegar uma moeda de 100 centavos, ia ficar com 135. Aí eu tirava uma de 100 centavos de novo, ia sobrar 35. Aí agora eu não posso tirar uma de 50, mas eu posso tirar uma de 25 ainda. Então sobra 10. E aqui eu gasto uma de 10, sobra 0. Isso é uma estratégia gulosa. E ela até que funciona, só que ela não vai funcionar sempre, porque tem casos que não é possível dar o troco. Por exemplo, se eu tivesse 237 aqui, ia ser bem chatinho e não é sempre, a gulosa não é o ideal para usar. Então, como a aula de hoje é de DP, a gente vai ver como é DP. Por exemplo, agora vamos generalizar aqui. Eu tenho uma lista de moeda C, tenho C1, C2, C3, C4, enfim. Tenho N moedas aqui. Tenho N moedas e eu quero dar um valor T de troco. Como é que eu faço para responder a primeira pergunta? É possível? Aí você vem aqui e pensa, eu estou no estado T. Do T com as moedas que eu tenho, eu posso ir para qual estado? Eu posso ir pro... Se eu usar a moeda C1, eu posso ir pro estado T menos C1. Se eu usar a moeda C2, posso ir pro estado T menos C2. E assim vai até o estado T menos Cn. Aí qual vai ser a resposta do T? Perceba que se um desses caras forem possíveis, o T é possível. Porque a partir do T eu posso ir para um cara desse que é possível. Para um cara desse que é possível. Então basicamente o estado T aqui, sei lá, escrever aqui o P de T, que é se é possível, vai ser basicamente um orzão de todos os
os estados que eu consigo chegar aqui. Se P de T menos C1, OR esse tanto de gente até P de T menos C2. É assim que se responde, se é possível. Vamos implementar aqui antes de tentar responder a segunda pergunta aqui, qual é a menor quantidade de moedas, mas até aqui todo mundo entendeu? Já criei um arquivo aqui, então vamos dizer que vou criar um vetor int p. Vou dizer qual é o tamanho máximo aqui. Int 10. Int max n. Vou pedir possível aqui, né? Marcos, Oi. só lembrar de dar o zoom. Ah, tá certo. Olha o que tá dando aqui. Vou criar um vetor também de moedas. Chamar de moedas. Tamanho max n. Mas Tá faltando a atribuição. é importante, né? Costume de usar o define. Exatamente. Enfim, eu tenho o P, que vai dizer se é possível, e como eu... Não, P eu vou declarar como int não. Vou declarar como booleano, né? Pronto. Eu tenho um P, se diz se é possível para aquele estado, aí como eu tô declarando fora do escopo todo, tô declarando globalmente iniciar todo mundo como falso. Aí eu vou ter um int n e um int t, que vai ser o troco que eu quero dar. Aqui eu vejo quantas moedas eu tenho e qual é o troco que eu quero dar. Aí aqui eu começo a ver as moedas. Aqui, faço aí. E sim. E moedas de é isso, né? Aí eu vou criar minha função solve aqui. Solve. Vai receber o int x. Aí como é que eu faço? Eu verifico se já resolvi pra ela. Não, não é esse. É aqui. Aí, tá certo. Como é que a gente vai? Voltando lá pro encodo, né? Esqueci de explicar uma parte. Aí como é que vai terminar isso tudo aqui? Eu daqui posso ir mais uma vez fazer menos C1, menos C2. Menos C2, enfim, menos CN. Aí como é que eu termino? Como é que eu vejo se é possível? Se em algum desses caras forem iguais a zero. Porque se for igual a zero eu consegui somar tanta moeda para atingir o troco. Agora, se eles forem menor do que zero, é porque não é possível. Então eu vou fazer essa verificação no início.
if x for igual a 0, eu já retorno o true aqui. Aí if x for menor que 0, retorne false. Aí aqui eu faço. Aí se não for nenhum desses casos, eu subtraio das moedas. Então for int i igual a 0, enquanto i for menor que n, eu quero que faça i mais mais. Aí aqui eu faço p de x igual ao p de x. Tem outra maneira de fazer or solve de x menos c de i. C não é moedas. Aqui eu retorno p de x. Aí o que acontece? Eu estou fazendo o OR de todo mundo, menos todos os estados que eu consigo alcançar. E isso funciona. Isso funciona. Aí aqui eu dou um cout, coloco if p de t, eu chamo solve antes, né? Solve para t. Aí if p de t, se isso for true, eu quero que dê um cout s. Pronto. Enfim, chegamos num... O que a gente faz é resolver para o valor de troco que a gente tem. Aí aqui a gente verifica se é possível dar esse troco. Se for, eu dou um cout s. Se não for, eu dou um cout n. Por exemplo, eu tenho quantas moedas aqui? 1, 2, 5 moedas, 5. Tenho uma moeda de 100, a de 50, 25, 10 e 5. Vixe, eu fiz muito errado. Não é assim, né? Eu tenho 5 moedas. Tenho 5 moedas e quero dar o troco de 235. Eu tenho uma moeda de 100, a de 50, a de 25, a de 10 e a de 5. E é possível dar. Agora deixa eu ver aqui o que foi que falaram. Mas essa função solve funciona com recursão? Sim, funciona, porque o que a gente faz é basicamente procurar entre os estados que ele consegue alcançar se um deles é possível. Aí como é isso? O X é o estado que eu tô e os moedas de I são os estados que eu consigo alcançar. Aí se solve vai retornar se é possível ou não esse estado. Aí se ao menos um deles for possível, o p de x vai ficar como true. E depois eu só retorno. Aí se todos eles forem impossíveis, o p de x continua como false. E eu retorno falso aqui. É por recursão, sim. Mas tem como fazer interativo também. Mas assim, só com for. Mas isso aí eu deixo pra vocês pensarem como é que faz e qualquer dia eu falo. Deixar um pouco aí pra vocês pensarem. Agora vamos ver 5, 2, 3, 7 e essas mesmas moedas. Aqui eu espero que não seja possível, porque esses 7 eu nunca vou conseguir completar com essas moedas. E quebrou.
Ah, eu apaguei uma coisa aqui. Cinco, dois, três, sete e 100, 50, 25, 10 e 5. Ok, não esperava por isso. O que foi que aconteceu pra isso ficar? O João tá falando que faltou o solve. Faltou o solve. Agora quebrou. Estranho. É, galera, esqueci. Não. O que foi que aconteceu? Acho que foi que aconteceu, velho. Enquanto i for menor do que n. Moedas de i. Pra mim, esse daqui tá igual. Deixa eu ver uma coisa. Não é porque ainda não tá otimizado? Aí Talvez ele demora seja. muito. Tipo, tenta pegar um valor mais. Um Tá. valor menor. Então, tá. Enfim, bora fazer a memorização, né, aqui da programação dinâmica. Isso daqui a gente tá recalculando toda vez e não é legal. Então, bora, em vez de fazer esse é possível como bool, vamos fazer assim, int. Aí aqui eu faço memo set mem7 do que como menos um o não é o p menos um com size of p. Aí agora eu setei todo mundo como menos um. Aí aqui eu verifico. Aí if x if p de x for diferente de menos um, já retorno p de x. É bom verificar E isso aí só depois aqui, e das aqui. bases, né? Oi?
Vamos verificar isso só depois do caso base, né? Se ficar um x igual a É negativo. verdade. Isso aqui, tanto faz essa ordem aqui. E aqui isso daqui já não vai dar mais certo porque eu não tô falando de booleano, né? Tô tratando de inteiros. Aí como é que fica? Eu vou dizer que P de x vai ser igual ao máximo, que vou dizer para retornar 0, se for menor, para retornar 1. A mesma coisa, mas enfim. Aqui, como tá inteiros, é melhor melhorar aqui. E aqui eu vou dizer que vai ser igual ao máximo de P de x com o solve de x menos c menos moedas de i. Isso aqui, e aqui agora eu retorno um inteiro na minha função solve. Acho que é isso. Pronto. Agora eu tô memorizando se é possível ou não. Eu inicio todo mundo como -1. Aí se for aqui eu faço retorno p de x igual a 0. Isso aqui é... Acho que não é bom fazer isso não. É verdade, pegar posição negativa não é legal não. Isso aqui dá certo. Pronto. Isso aqui nem precisa, né? É constante, mas também não dá problema. Agora tá certo. E porque esse max aqui é porque se um retornar 0, eu só preciso que um dos estados que eu alcanço retorne 1. E aí vai... Não, como a gente esperava. Aí vocês viram a diferença de aplicar programação dinâmica e não, né? E não aplicar. Quando eu não apliquei, demorou um bocado. E agora aplicando ficou rapidinho. E é assim que se resolve o problema de checar se é possível ou não. E agora para checar quantas moedas eu faço, o que vai ser basicamente diferente, vai ser só uma diferença agora. Para cada estado, eu não vou mais armazenar somente se é possível ou não, mas sim com quantas moedas eu consigo sair desse estado. Aí, se não for possível, eu digo que ele é infinito. Ou seja, se eu chegar nesse estado aqui, é impossível. Agora, se ele for possível, eu conto de quantas maneiras, qual é a maneira mais rápida de chegar lá no zero. E fazer isso é basicamente o que? Agora, ao invés de retornar zero, caso x seja menor do que 1, eu retorno o infinito, que pra gente é o int max. Retorno infinito. E se for zero, eu não gasto nada para sair do zero. E aqui eu digo que vai ser igual ao mínimo do que solve. Eu vou setar como infinito aqui. P de x igual a inf.
max int para int max, né? Eu seto ele como infinito. Aí aqui eu digo que ele vai receber o menor dos valores possíveis dos estados que ele consegue alcançar. E ele vai ser solve de x menos c. C não. Moedas DI mais 1. Aí aqui eu vejo se é possível, né? If p de x. Se ele for impossível, quer dizer que ele está como infinito. Então eu coloco int max. Se o p de x for diferente do infinito, quer dizer que é possível. E aqui eu ainda dou cout o quanto custa, né? Int L. Isso aqui, chave, isso aqui. É basicamente essa diferença. Agora no P eu não estou só mais armazenando se é possível ou não, mas estou armazenando também quantas moedas é necessário para eu chegar até o zero. Acho que tá certo isso aqui. Ô, Max, eu acho que só um detalhe. Oi, O mais um, ele é dentro do parênteses ali. é verdade. E ainda tem mais uma coisa. Vai quebrar esse mais um aqui assim. Se ele tivesse fora ia quebrar com esse mínimo de P de x. Mas ainda assim quebra, eu vou colocar menos 3 aqui. E aqui assim não quebra. Não. Menos 3 aqui. Eu só coloquei esse menos 3 aqui pra não quebrar quando eu der esse mais um. Que talvez possa quebrar. É isso. Não, na verdade nunca vai quebrar com esse mais um aqui não, mas enfim, não dá nenhum problema não. Menos 3 estiver aqui. E por que esse mais um veio pra dentro? Porque quando eu tô acessando esse estado diferente aqui, quer dizer que eu tô gastando uma moeda. Então eu coloco mais um. Vamos lá pro caso 2. Opa. 2, 3, 5. Não, 2, 3, 5 não. 5, 2, 3, 5. Então é possível e eu gasto 4 moedas. Elas são uma é 2 de 100. 2 de 100, uma de 25 e uma de 10. É isso mesmo. É assim. E esse é o problema do troco. Tem como retornar uma possível solução. Mas isso eu vou. Agora não. Acho que. Eu nunca vi um problema que precisasse retornar uma possível solução, então. Vou dar agora não. Nem. Faltou aquele 03F. É uma boa mesmo usar. É melhor até. Vou colocar. Const. Constante. Aí que eu coloco inf.
Agora ver um caso que não é possível. 237, 100, 50, 25, 10 e 5. E não é possível. É isso mesmo. É isso. O problema do troco. E alguma dúvida? Enfim, a programação dinâmica é bastante isso. Sempre, nem sempre, né? Mas uma ideia que ajuda bastante nesse problema do troco e de vários de programação dinâmica é pensar no estado que eu tô e nos estados onde eu posso chegar e ver como é que eu daqui, a partir desses estados, eu chego na resposta desse. Às vezes é pegar o máximo, às vezes é pegar o mínimo. Às vezes é só pegar um OR ou AND. Às vezes soma esses estados, feito é o do Fibonacci. Enfim, é sempre importante pensar nisso, nessa transição de estados. E agora, ficou alguma dúvida? É verdade. Esse negócio, por exemplo, no problema de ver se é possível, aqui do troco, é possível, o que eu faço é o OR. Agora, no problema de ver qual é o menor número de moedas, o que eu faço é o mínimo entre esses estados. E é assim, sempre é isso mesmo. Pensar essa transição de estados. Se não ficou nenhuma dúvida, já vou pro próximo algoritmo da aula de hoje, então, que é o famoso LIS, que vem de Longest Increase. Que é a maior subsequência crescente. O Matheus já mostrou na aula passada que é uma subsequência. Opa. Tem aqui um vetor. Uma subsequência é basicamente pegar alguns elementos específicos e manter eles na mesma ordem. Então, o que eu quero aqui é, dado um vetor, encontrar qual é a maior subsequência crescente dele. Por exemplo, vou pegar um vetor aqui. Dois, 3, 1, 4, 8, 5, 13, 6 e 7. Pronto, peguei uma face aqui. A maior subsequência crescente, nesse caso, vai ser essa daqui. 2, 3, 5, 6, 7. Vai ser a minha subsequência. Vou parar de escrever esses quadrinhos. Desenhar esses quadradinhos. Vai ser a 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim, nesse caso ficou bastante óbvio. Só que encontrar elas é uma coisa
não tão fácil. Mas basicamente o que a gente vai fazer, já eu vou dar ideia logo, é criar um vetor de pilhas. Eu tenho aqui meu vetor de pilhas. Enfim, aí aqui eu vou ter várias pilhas. Aí como funciona? Eu vou percorrer cada elemento, vou pegar cada elemento e procurar qual é a pilha ideal para ele. E a pilha ideal para ele vai ser a pilha que tiver o menor topo que é maior do que ele. Ficou complicado assim, mas eu falando, mas quando a gente for fazer aqui vai ficar mais fácil de entender. Por exemplo, o 2. Vou começar pelo primeiro elemento. No 2 eu não tenho nenhuma pilha, então eu chego e coloco ele na primeira. 2. O 3. O 3 não é menor do que o 2. Então ele não vem nessa pilha. Ele vem pra cá. Acabei de perceber que esse exemplo é péssimo. Você não vai ter nenhuma troca de pilha. Não vai ter. Ai. Ah não, não vai não. Vai não. Vai dar certo. Aí agora eu vou ver. Eu venho pro 1. Aí no 1, o 1 é menor do que 2. Já é menor do que 2, então já dá certo eu trocar pelo 1 aqui. Agora eu venho pro 4. O 4 não é menor do que 1, não é menor do que 3. Então coloco ele na nova pilha aqui. O 8 não é menor do que nenhum desses. O 5 é menor do que o 8, então posso colocar aqui. O 13 não é menor do que nenhum desses. Aí o 6. O 6 é menor do que 13, então eu troco aqui. O 7 não é menor do que nenhum desses. Aí o que sobrou aqui foi a maior subsequência crescente? Não foi. Mas tem uma coisa bem legal, que o que sobrou aqui foi algo do mesmo tamanho que a maior subsequência crescente. Então, basicamente, o que o meu algoritmo LIS faz é encontrar o tamanho da maior subsequência crescente. Esse negócio todo aqui. Ele não retorna exatamente a melhor subsequência, mas sim só o tamanho dela. E essa abordagem é. Só que tem uma coisa, né? Pra encontrar qual é a melhor pilha, eu tô fazendo isso em tempo linear. Tipo, quando eu chego aqui no 6, quando eu cheguei no 6. Vou colocar só mais um elemento aqui, a fim de ilustrar as coisas. Uh, 6. Vou trocar esse 1 por outra coisa. Por 12. Eu vou colocar um aqui e o 4 aqui. Fazer de novo esse negócio. Começa pelo 2, não tem menor. 3 não tem ninguém menor do que ele. O 12. O 1 tem alguém menor do que ele. O 8 tem alguém menor do que ele. O 5 tem alguém menor do que ele. Aí o 13 não tem.
Aí o 6 tem o 13, aí tem o 7. Aí agora eu vou pensar no 4. O 4, o que a gente vai fazer aqui com 4 é o que a gente vai fazer com todos antes, mas enfim, é a mesma coisa. A gente não pode chegar percorrendo aqui. Sim, uma abordagem é chegar aqui, ver no primeiro. 1 é menor do que 4? Não é, então vou pro próximo. 3. 1 é maior do que 4? Não é, então vou pro próximo. O 3. O 3 é maior do que o 4? Não é, então vou pro 5. O 5 é maior do que o 4? É, então eu troco. Só que o tempo dessa busca aqui que eu tô fazendo é linear. Tá em odd n, só a busca. E como eu vou fazer isso para cada um dos negócios, do vetor original vai ficar odd n, odd n2. Só que tem como otimizar isso ainda, melhorando a busca. Perceba que esse vetor de pilhas, ele está sempre ordenado, os topos dele. Então, quando está ordenado, é sempre legal se lembrar de fazer uma busca binária. E dá certo. Aí eu encontro qual é o elemento mais rapidamente. E lembrando da complexidade da busca binária, é odd log n vezes n. Então, a complexidade de encontrar o tamanho do algoritmo, a complexidade do algoritmo todo vai ficar n log n se eu fizer a busca binária. Fazendo a busca completa dá odd n. Enfim, é basicamente isso. Algoritmo. Agora vamos implementar. Então, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de um vetor de inteiros, que vai ser o meu próprio vetor que eu quero encontrar a maior subsequência dele. E acho que é isso. Aí eu faço minha função list, né? E ela pode não receber nada. Aí eu vou declarar uma variável n como v.size, só para facilitar a minha vida. Vou criar meu vetor de pilhas. Só que aqui, perceba que eu não preciso armazenar uma pilha de fato, mas sim só o topo dela. Então eu posso só fazer um vetor de inteiros mesmo e chamar de pilhas. Aí aqui eu começo fazendo a busca binária para cada um e vendo qual é a melhor posição dela. E é isso. Eu faço for int i igual a 0, enquanto i for menor do que n, faço aí mais. Aí o que eu quero fazer é fazer uma busca binária nesse vetor de pilhas para o v de i. Basicamente o bb de pilhas para o v de i. Só que já no C++ já tem uma função pronta, que é o lower bounds. Lower bound, aí eu passo o início do vetor que eu quero fazer a busca binária.
o fim dele. E o elemento onde eu quero fazer essa busca. Só que o que ele retorna é um ponteiro. Não sei se vocês se lembram o que é um ponteiro, mas por exemplo eu tenho esse vetor aqui. O ponteiro ele vai apontar para uma posição de memória aqui, por exemplo, posição 31 lá na memória, esse aqui é 30, a 29, a 28, 27, 32. Então eu tenho que armazenar o resultado daquela função como um ponteiro. E para fazer isso eu faço assim. Vector de int, aí dois pontos, iterator, e dá o nome dele, ponteiro. Aí eu tenho uma variável entre aspas, é um ponteiro chamado ponteiro recebendo o resultado dessa função. Aí se esse ponteiro for igual ao pedias.end, ou seja, se o melhor lugar para botar esse meu VDI for no final, eu dou um pedia.pushback. VDI. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Opa. Dou um pronto. E eu posso fazer essa comparação aqui porque o pedias.end também é um ponteiro. É um ponteiro que aponta para o final do vetor. Então, se o meu ponteiro estiver apontando para o final do vetor, eu só coloco esse VDI no final. Caso ao contrário, eu tenho que substituir o conteúdo que está nesse ponteiro. E para pegar o conteúdo dele, acessar o conteúdo, tem que colocar esse asterisco. E se não tiver esse asterisco vai dar erro, porque eu estou falando para algo que aponta para uma posição de memória receber um conteúdo. Aí colocando esse asterisco eu digo que o conteúdo que está nesta posição de memória recebe esse VDI. E quando acabar todo esse processo, eu retorno return o pedias.size. Aqui eu tenho n aí for. Aqui dou v.resize pra n for. Agora eu só tô lendo o meu vetor. Faço mais sem VDI. Aí agora eu chamo a list. Vou dar o cout na list, né? Só faltou ler o N ali, ó. Faltou ler o N. Acho que é isso. Vamos ver, né?
Tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 12, 1, 8, 5, 13, 6, 7, 4. 5, 13, 6, 7, 4. Tornou que o maior tamanho da subsequência crescente. O tamanho da maior subsequência crescente é 5. Mas é 6? Não, não é. É 5 mesmo, é essa daqui. Essa daqui era a sequência passada. Enfim, é 5 mesmo. E fazer um problema disso. Tem bastante tempo ainda. Se ninguém tiver nenhuma dúvida. Fazer um problema legal que tem aqui no NEPS. Opa. Isso aqui. Basicamente é ele que é a maior subsequência quase crescente. Por que quase? Perceba que aqui tem uma ligeira diferença. Enfim, se você ler o enunciado, tem uma ligeira diferença que não é estritamente crescente a sequência, o tamanho que ele quer. Aqui a gente calculou para uma sequência estritamente crescente, não pode ter elementos repetidos. Só que também tem como calcular uma para uma maior ou igual, uma crescente só, monótono. A maneira que a gente fez aqui foi calcular uma estritamente crescente, por causa dessa função lower bound, que ela procura o elemento que é o primeiro elemento que é maior, que é, enfim. Só que também existe outra função, que é a upper bound, que agora eu tô vendo por cima agora o negócio. Lá eu tava vendo por baixo, enfim, é do inglês, né? E a diferença que dessa questão agora é que é com caracteres. Então não é vector de int não, vector de char. Chamar de V aqui, esse pilhas tem que ser char. Char. Isso mesmo, e aqui eu tenho que ler o char. Como é que faz pra pegar a linha F gets? Não é. Dá pra ler como string, né? Mas não tem problema se eu... Dá pra meter só um sem. Pode armazenar como string também, não? Acho que dá problema se armazenar como string por causa do... Eu acho que eu tentei isso, ó. String V. Não deu nenhum problema aqui. Assim, Eu acho que tem que mudar o tipo do iterator aí, não? String, vou mudar isso aqui também pra string. E pronto. Agora sem ver.
7, 4 e 3. Como a gente esperava. Vou pegar aqui, Ctrl C. Mas, enfim, voltando aqui para explicar melhor a diferença desse lower bound. Ó, por exemplo, aqui, usando esse upper, para a sequência A, ele retorna 4, porque eu consigo formar subsequência com esses 4 As. Porque aqui eu estou considerando que pode repetir elementos. Só que se eu usar a lower bound, pro mesmo A, ele retorna só 1, porque com esse lower eu não posso repetir elementos. Basicamente essa é a diferença. Esse negócio de ponteirozinho não é tão chato assim não, é um algoritmo interessante para você entender como funcionam os ponteiros, principalmente essa parte aqui de substituir o conteúdo que está no ponteiro. É bem importante saber. E é isso, algoritmo de Lisp. Acho que se não tiver, ficou alguma dúvida? Então tá, já que tem tempo ainda, fazer algum problema de troco. Que vai me dar meu troco. NM é o número de tipos de moedas que existem, o valor do troco desejado, segundo em inteiros. O programa S, enfim, só quer saber se é possível ou não gerar um troco. Então, aqui a gente pode, vou ter que ir para bool. Mas deixa assim mesmo. Aqui eu retorno falso. Aqui eu retorno true. E é isso mesmo. Aqui não precisa. E aqui não é mínimo não. Ou. Mas eu também tem outra maneira de fazer isso. Não tem esse mais, ó. Em vez de fazer assim, eu posso fazer assim. If solve de x menos moedas de. Se isso aqui for verdade, eu retorno p de x 4. Aí se não encontrar nenhum caso verdadeiro, eu retorno como falso. É outra maneira de fazer, mas dá na mesma coisa. E aqui sem eu tiro esse negócio aqui. Isso aqui também. É aquele problema de verificar se é possível. Deu sim? Por que deu sim?
sem N, sem T. Ué? Vou fazer uma coisa aqui. Ué? Ctrl S sem. Ah, por causa daqui, ó. Isso aqui não. É? Retorne 0. Retorne 1. Ah, sim, não. Ai, meu Deus. Como eu tô fazendo a otimização de DP, eu tenho que fazer aqui assim. If p de x igual ao máximo de p de x e o solve de x menos mais de. Porque agora eu posso ter que p de x é igual a menos 1, não é? É, isso mesmo. Ah, tá saindo S sem. Mem7 menos 1. Entendo porque tá saindo S. Ah, não. Ai, aí é triste. Porque quando dava menos. É. Não, pronto. Sim. E deu aceito. Aí F. Enfim, eu acho que é isso. Não tem mais o que falar por hoje, não. Daqui a pouco vai estar saindo a presença. Se não ficou nenhuma dúvida, vocês já podem sair. Tem alguns problemas interessantes lá no apps de troco. Esses daqui todos são, inclusive esse, que eu ainda não fiz. E tem algumas variações também. Aí aconteceu uma coisa triste. Inclusive, CoinKind Pro. Deixa eu ver uma coisa. Cadê?
Mas enfim, é isso, pessoal. Vocês já podem ir embora aí, se vocês quiserem. Tá discussão, né, Marcos? Ó, Bora, sai logo. Só um detalhe, porque é bem contraintuitivo, assim, agora vocês estão vendo que recursão às vezes pode ser assim, aí a gente não vai. O Matheus vai me confirmar, mas eu acho que a gente não vai falar disso no curso, porque tem duas formas de fazer programação dinâmica. A top-down, que é essa daí, que normalmente usa recursão, e tem a bottom-up, que é uma forma que normalmente é iterativa e que tem vários problemas que dá para resolver das duas formas. Então, sugiro vocês darem uma olhada também nessa forma. Que não vai ser abordado não, né, Matheus? A bottom-up. eu acho que ainda vai ter alguma coisa de programação dinâmica que vai usar. Mas aí é mais complicado ainda do que a forma recursiva. É, tem que modelar muito bem o problema pra conseguir fazer bottom-up. A ideia mesmo é sempre pensar numa recursão que funcione e depois otimizar com a memorização. Aí vai seguindo. Bem plano legal pra praticar esses olharam na Maps. E é isso. Matheus ainda tá com medo das muriçoca lá. Ah, é porque eu deitei na rede aqui aí. Tá, começando chato. Valeu aí, pessoal. Boa Valeu. noite, galera. Boa noite.